Ruth capítulo 4. Amados, nós temos sido assim tão abençoados. Eu tenho assim, já conheci a história, obviamente, já tinha lido o livro várias vezes, mas Ruth, o livro de Ruth tem me encantado. É um drama familiar. É um drama que diz respeito à minha família, à sua família. Né? No capítulo 1, por exemplo, nós temos uma família de migrantes. Né? Versículos 1 a 5, nós temos uma família de migrantes. Quando falta pão, na casa do pão. Belém é uma cidade celeiro e de repente está em fome. E uma família resolve então se mudar para uma terra chamada Moabe, fora de Israel. E essa família tinha um casal, Elimeleque e Noemi, e 2 filhos, Malom e Quiliom. E essa família então chega em Moabe, se estabelece ali, e no período de 10 anos acontece o imponderável. Todo mundo sabe que isso vai acontecer, mas quando chega, pega todo mundo de surpresa. O que é? A morte. Todo mundo sabe que vai morrer, sim ou não? Mas quando chega, todo mundo fala, meu Deus, por que isso aconteceu? A morte é assim, ela chega sem bater. Alguém já disse que a morte é uma intrusa, não é? Ela sempre chega sem ser convidada. Morre então Elimeleque, morre Malom, morre Quiliom. Então uma família, sobra apenas Noemi e suas 2 noras, Ruth e Orfa. Ambas eram moabitas, haviam conhecido Malom e Quiliom ali, haviam se casado, mas não tinham filhos ainda nesse período de 10 anos. Capítulo 1, versículo 6 até o versículo 22, nós temos a volta para casa. Né? Noemi resolve voltar para casa. O que vai fazer em Moabe? Ela e mais 2 noras. Então ela libera as 2 noras. Ela estava tão bronqueada com Deus que ela falou o seguinte: olha, vão para a casa dos seus pais e vão para os seus deuses também, que o meu Deus só me trouxe tristeza. Né? Ela chega a falar várias vezes, né? Olha, o Deus me trouxe tristeza, a mão do Senhor se voltou contra mim, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, enfim. Mas Ruth se apega a Noemi. Ruth se apega a Noemi. E esse é o tema principal dessa passagem, né? Há um coração de Ruth se apega, cola, no hebraico, dabak, cola, se une ao coração de Noemi. Por providência, então, ambas resolvem voltar. Orfa volta para a casa dos seus pais, Ruth segue com Noemi. Capítulo 2, versículo 1 até capítulo 3, versículo 7, nós temos uma providência divina, Deus marcando o encontro entre Ruth e Boaz. Ruth vai trabalhar justamente na lavoura, na plantação deste homem de boa reputação, chamado Boaz. E ali Deus faz com que haja o início de um romance, né, de uma história de amor. Quem gosta aí de histórias de amor, precisa ler muito o livro de Ruth. No capítulo 3, versículo 8, até 4, versículo 12, faz parte aí dessa porção que a gente vai estar vendo hoje, 4, de 1 a 12, nós encontramos uma determinada vontade de se casar. Na minha última mensagem aqui eu falei como que Noemi sugere que Ruth chegue até a plantação, até a lavoura, até a eira de Boaz e faça para ele um pedido que aos nossos olhos parece ser estranho, né? Estenda sua capa sobre mim. É a mesma coisa de dizer, se casa comigo, né? Me proteja, cuide de mim, né? Estenda sua capa sobre mim. E Boaz diz o seguinte, olha, tem um outro parente mais próximo. E daqui a pouco eu vou estar explicando novamente esse princípio, essa tradição do levirato. Tem um outro parente mais próximo. Eu não posso lhe ter ainda como esposa. Há alguém que tem mais direitos do que eu. E Noemi acertadamente diz para Ruth, olha Ruth, minha filha, fica tranquila, porque esse homem não vai descansar enquanto não resolver hoje mesmo essa questão.
Então vamos ao texto que a gente vai estar vendo aqui, essa determinada vontade de se casar. Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador, de quem havia falado, ia passando, Boaz lhe disse: vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti sou eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém, e com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que a tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Deus, um texto tão antigo, que fala de costumes tão antigos, mas que ainda esconde verdades tão atuais, princípios eternos. Nesta noite eu te peço que o Senhor, ó Pai, nos faça parar no tempo, deixar de nos preocupar com qualquer coisa lá fora, para a gente entender e ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Antigamente em Israel havia uma tradição chamada tradição do levirato. Se um homem se casasse com uma mulher e porventura viesse a falecer, deixando a viúva sem filhos, um irmão ou um parente mais próximo teria a obrigação de se casar com a nora, a fim de suscitar filhos, e o primeiro filho não seria considerado dele em si, mas sim do falecido. Era uma forma de se manter a descendência de cada pessoa em Israel. Era uma desonra morrer sem deixar um descendente. Associado a essa tradição, essa lei do levirato, havia essa tradição do goel, ou do resgatador. Aquele que não apenas estaria assumindo para si uma pessoa, uma viúva, mas assumindo também o direito de lhe conceder terras, propriedades. Então seria uma forma também de que não houvesse em Israel ninguém sem condições de produzir, de ter o direito mínimo de subsistência. Podemos afirmar de que Noemi e Elimeleque, ao saírem então de Belém, há 10 anos atrás, indo até a terra de Moabe, eles deixaram terras que talvez foram passados para outros e que precisavam ser resgatadas. Então nós temos aqui duas tradições muito ligadas. A tradição do levirato, o direito de se casar com uma mulher
parente que não tivesse tido filhos, e a tradição do resgatador, aquele que daria terra, daria subsistência, sustentaria tal mulher. Ligada então a esses dois conceitos, nós temos um plano de Deus, um propósito de Deus. John Piper vai dizer de que o livro de Ruth foi escrito para nos encorajar e dar esperança de que todas as perplexas viradas da vida nos conduzem a um bom lugar. Não levam ao precipício. Em todos os empecilhos da nossa vida como cristãos, Deus está tramando a nossa alegria. Quando a gente pensa que está tudo perdido, quando a gente dá uma de... Interessante que a primeira, só abrindo parênteses, né? A primeira vez que eu preguei aqui em Ruth, no capítulo 1, uma irmãzinha me disse à porta: pastor, eu sou Mara. Né? Eu espero que ela esteja aqui domingo que vem, quando eu terminar essa série de mensagens, porque eu quero também ouvir que ela diga assim: não sou Mara, eu voltei a ser Noemi. Noemi significa doçura, Mara significa amargura. E a gente sabe, amados, por experiência pessoal, de que quando cremos que Deus está de fato no controle da nossa história, todas as coisas concorrem para o nosso bem. Eu tenho entendido que a ideia central de todo o livro de Ruth é de que Deus cuida pessoalmente dos detalhes da nossa história, planejando tudo visando o nosso bem. Nada acontece por acaso. O livro de Ruth é um livro que fala sobre a providência de Deus, um Deus que de fato está fazendo com que as coisas aconteçam. Mas nós estamos diante, amados, agora de um casamento, ou de uma proposta ligada ao casamento. E aí a grande ideia então dessa passagem, dando um clique, é justamente essa. No casamento, nós temos uma imagem de Deus nos incluindo em uma aliança de amor leal com Ele. Talvez você nunca tenha pensado o casamento desse prisma, mas nesses poucos versos que nós acabamos de ler, nós entendemos de que o que temos aqui é o casamento de Ruth e de Boaz como sendo uma imagem daquilo que Deus fez e faz com cada um de nós ao longo da nossa história, firmando conosco uma aliança de amor leal. E essa expressão aliança de amor leal no hebraico é uma palavra chamada hesed, amor leal, que vai ser uma palavra repetida várias vezes no livro de Ruth, que é traduzida por graça, que é traduzida por bondade. O nosso Deus realmente tem sido leal para conosco. Em relação ao nosso casamento, eu quero lhe provocar nesta noite. Lhe provocar mesmo. Para entender que na nossa relação de casamento nós estamos apontando para algo maior do que o próprio relacionamento homem e mulher. E há um elemento divino, espiritual, belo, lindíssimo no casamento. E é isso que eu quero destacar nesta noite em especial. A primeira porção, Adriele, nós encontramos versículos de 1 a 8, uma santa obsessão. O casamento é resultado de uma decisão. Alguém já disse, amados, acertadamente, de que nós estamos diante de um texto que nós poderíamos dizer que remonta à diferença que há entre homens e meninos. E alguém já fez essa pergunta: qual a diferença entre homens e meninos? Uma pessoa disse o seguinte: olha, apenas o tamanho dos seus brinquedos. Eu prefiro crer que essa definição ela é equivocada. Mas infelizmente eu tenho que adiantar e realmente protestar aqui diante dos amados que existem homens que fazem das suas coisas verdadeiros brinquedos. A impressão que eu tenho é de que existem homens que nunca crescem. São homeninos. Ou meninos. Experimenta tirar o carro dele. Experimenta tirar a moto. Experimenta quebrar o videogame. Homens viciados em jogos de videogame. Homens viciados em jogos virtuais. Seus brinquedinhos favoritos.
Boaz é o exemplo aqui de um homem de boa reputação, ele não age como menino. Me perdoe a franqueza, amados, mas eu vou dizer em linhas gerais, em alto e bom som, Boaz não era moleque, era homem. E nós precisamos aprender muito com esse cidadão aqui. Noemi tinha razão ao dizer que Boaz seria insistente em sua determinação para se casar com Ruth. Versículo 18, no capítulo 3, Noemi fala assim: minha filha, pode esperar, porque esse homem não descansará enquanto não resolver essa questão. Noemi sabia, porque ela tinha tido um marido e 2 filhos. Sua família tinha muitos meninos, muitos homens. Ela sabia, mãe de homens. Mãe de homens. Boaz é um homem de decisão. Se você quer ser bem-sucedido, meu queridão, você precisa ser um homem de decisão. Até rimou. Hernandes Dias Lopes vai dizer: olha, nós podemos fazer muitas coisas, só uma coisa não podemos deixar de decidir. Não podemos deixar de tomar uma decisão. A indecisão também é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E quem não toma uma decisão, decide fracassar. Boaz foi até a porta, sentou-se ali. A porta era o lugar onde as coisas aconteciam. E ali Boaz está para procurar esse parente mais próximo, porque ele não poderia tomar Ruth como esposa e nem resgatar as terras de Elimeleque, cuidando do patrimônio da família, porque ele não era o parente mais próximo. Eu não sei, amados, se esse outro parente mais próximo, o que ele era? Se ele era um sobrinho de Elimeleque, se ele era um irmão, não sei. Mas Boaz era um parente, estava na fila. Segundo. E Boaz é um homem íntegro. Mas Ruth fez um pedido para Boaz. Lá na calada da noite, Ruth se achega no versículo 9, no capítulo 3, e diz: casa-te com a tua serva. Ou usando uma tradução mais tradicional, me cobre com o teu manto. E André Gava, que é um professor do PV, vai dizer que quando Ruth faz seu pedido a Boaz, a sua agenda e a vida são viradas pelo avesso, ao menos de imediato. Porém, além de não se aproveitar da situação no encontro noturno, porque Boaz não se aproveita de Ruth ali aos seus pés, ele não tenta nada, amados. Eu disse isso para vocês ali. Tudo é muito sensual, mas não é erótico. Ele não aproveitou aquela situação. Ele estava alto do vinho, porque ele havia bebido, tinha vindo de uma festa. Mas ele era um homem íntegro, de modo que ele tinha valores. Boaz refaz sua agenda, negócios, vida. Ele pensa mais em Ruth do que em si mesmo. Casamento é isso, preste atenção, homens. Ele pensa mais nas necessidades da Ruth do que as suas queixas. Ela é mais importante que os negócios, mais importante que os prejuízos financeiros, mais importante do que a conveniência. Ela é a prioridade. E isso se chama amor. Na porta da cidade, as decisões políticas e jurídicas são tomadas ali. Nas cidades muradas do Oriente Próximo Antigo, os anciãos, os homens mais velhos, se reuniam ali para administrar os negócios da comunidade. Um comentarista chega a dizer que o próprio Boaz seria um desses homens que estavam ali à porta para tomar decisões. E o texto do versículo 1, capítulo 4, é muito interessante, que diz que quando o resgatador, isto é, quando o parente mais próximo de quem havia falado ia passando, Boaz disse: vem cá, senta-te aqui. E ele foi e sentou-se. Pela fluidez do texto, me parece que Boaz chegou e logo em seguida chegou esse parente mais próximo, esse resgatador. Eu não sei quanto a você, mas eu não creio em coincidências. Deus marcou aquele encontro na porta da cidade de Belém. Boaz está ali, esperando. E ele faz questão, amados, de arrumar um bom quórum para essa importante decisão. Não entendi, ao longo da minha pesquisa, de que era necessário ter 10 homens para firmar este compromisso. Mas Boaz faz isso. Boaz exagera. Mas ele quer de fato que a sua decisão seja tomada de modo bastante consolidada. Boaz aqui então chama este homem e lhe faz a seguinte proposta. Versículo 3 e 4.
Ele disse: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Noemi havia vendido a parte da terra, justamente para sobreviver. Antes de se mudar, nós temos certeza disso. Eles haviam saído porque a terra de Belém estava em fome, já haviam tentado de tudo. Então, decidiram realmente migrar. E ele então diz: olha, resolvo informar-te disso e dizer-te, olha, adquire na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes. Se quiseres resgatá-la, resgata a terra, né? Se não, dize-me para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti, só eu. Então ele disse: eu resgatarei. Boaz aqui está dizendo o seguinte: olha, você tem plenos direitos de dar a Ruth, a Noemi, a subsistência. Ele nem fala de Ruth inicialmente, só fala de Noemi. A subsistência e a propriedade então dela. E eu não sei, amados, eu fico lendo esse texto, eu fico rindo para mim mesmo, dizendo o seguinte: talvez quando este homem falou, deixa que eu resgato, Boaz deve ter pensado, e agora? Não sei. Esse homem topou. Mas alguém já disse, amados, que foi uma atitude de mestre, né? Foi um golpe de mestre. Boaz primeiro apresentou a terra, para depois apresentar a Ruth. No versículo 5, porém Boaz disse: no dia que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque eu não posso fazê-lo. Primeiro ele apresenta a terra, e o outro fala: tá bem, tá fechado. Ele agora diz o seguinte: mas você vai ter que ficar com a mulher, Ruth, a Moabita. E aí esse homem resolve então agir como órfã, aquela que não fez errado, apenas quis seguir aquilo que fosse mais conveniente. Este homem disse assim: olha, não dá para mim. Provavelmente ele já era casado, ele teria que dividir herança, daria muito trabalho. Quem sabe este homem tinha algum preconceito, porque a mulher era moabita, estrangeira. Eu só sei, amados, que estava tudo de ruim para esse homem. E estava tudo de bom para Boaz. Eu preciso reiterar de que estava tudo dentro da legalidade. Boaz é um homem rico, mas essa riqueza não foi adquirida de forma ilegal. Ele é piedoso, ele é íntegro, ele tinha um relacionamento certo com Deus. Por isso este homem, então, amados, que nós nem sabemos o nome dele, porque ele fez aquilo que deveria ser feito de maneira tão normal, ele abre mão do seu direito de resgatador. Versículo 6, parte final, diz: exerce tu o direito de resgatador. E versículo 7 fala de um costume em Israel, de que antigamente, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate, transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e entregava ao outro. Isso servia de testemunho em Israel. Então este homem automaticamente fez isso. Tirou seu sapato, sua sandália, entregou para Boaz e falou: eu abro mão dessa terra. Eu abro mão de me casar com Ruth. Para quem gosta de curiosidade bíblica, preste atenção aqui. Esse costume de tirar sandália está em Deuteronômio 25, 9 a 10. Mas esse texto é diferente, a tradição aqui tem uma quebrada, porque em Deuteronômio 25, 9 a 10, quando a cunhada ela é rejeitada por conta de que o resgatador não quisesse a ela, ela tinha direito de descalçar o sapato do pé do homem e cuspir no seu rosto. Tá? Para dizer o quanto que esse ato era, de certo modo, reprovável. E o homem que recusasse o direito de ser resgatador, ele era chamado em Israel para todo sempre de a casa do descalçado. A casa do descalçado. Mas aqui
Noemi e Ruth não gospem na cara desse homem. Boaz também não resolve contestar. Por que será, né? Por que será? Porque ele estava com uma santa obsessão. Ele queria se casar com Ruth. Então o texto termina de uma maneira muito especial, quando vai dizer no versículo 8, adquire para ti. E ele tira a sandália e deixa ali nas mãos de Boaz. A segunda porção está nos versos 9, então, em diante, até o versículo 12. Então Boaz diz aos anciãos, a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, a Quilion, Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça de sua família e da porta da cidade. Vocês são testemunhas disso. Nós estamos diante de uma santa união. O casamento precisa da bênção de Deus. Agora sim, amados, agora sim, as coisas começam a acontecer de acordo com aquilo que Boaz sempre quis. Versículo 9, eu vejo Boaz enchendo a boca e dizendo, olha, eu adquiri o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom. Eu adquiri o direito de tê-la como minha esposa. A NVI traduziu assim, eu estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família, dos registros da cidade. Preste atenção, amados, qual é a importância disso? Boaz está pensando nela o tempo todo. Eu estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth para manter o nome do falecido. Eu estou disposto a ter um filho que não terá o meu nome. Eu estou disposto a administrar os bens e o patrimônio de uma família. Dos registros da cidade precisa ficar registrado de que a família de Malom, falecido, está sendo resgatado. Eu estou sendo este goelo. Eu estou exercendo o direito de resgatador. Boaz, amados, não fala mais absolutamente nada neste livro. As últimas palavras deste homem, me perdoe a redundância, são de um homem e não de um menino. Ele diz, eu estou resgatando o direito de terra, de herança, de nome, de descendência de Ruth, a moabita. A moabita. Suas últimas palavras são solenes, precisas, admiravelmente detalhadas. E daí então, amados, o texto vai dizer no versículo 11 que todo o povo e os líderes que estavam na porta disseram, somos testemunhas. E por mais que alguns dos nossos dias, amados, entendam que o casamento é uma questão apenas de combinado entre duas pessoas e não precisa necessariamente da bênção de uma sociedade, da bênção dos sacerdotes, da bênção da igreja, o versículo 11 fala que todo o povo e os líderes que estavam na porta disseram, somos testemunhas. E aí vem a bênção. Que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia. Vai lá atrás, amados, para dizer de Raquel que era estéril e passou a ter filhos. Porque cá para nós, um parênteses, provavelmente Ruth era estéril. Porque ela havia sido casada há 10 anos e não tinha filhos. Cita também Leia, que seja como Raquel e Leia. E quem conhece a história sabe que Leia era a mulher desprezada por Jacó, a não amada, a desfavorecida, mas que gerou filhos para ele. Que seja então abençoada Ruth
como Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata, Belém, famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der esta moça, que a tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Na mensagem passada eu falei sobre Tamar, Gênesis 38. E tem tudo a ver com a lei do levirato. Tamar é casada com um dos filhos de Judá, irmão de José, de Benjamim, filho de Jacó. E Tamar perde o seu primeiro esposo, sem ter filhos. Judá pede que o seu outro filho a assuma. Ele não quis suscitar descendência. Mantinha relações com ela e jogava o sêmen no chão, desprezando esse direito. Deus o matou por conta disso. Fica um irmão mais novo e Judá se esquece de Tamar. E aí acontece uma coisa louca. Tamar resolve tomar uma atitude radical. Ela vai para a porta de uma cidade, se veste de prostituta, espera Jacó passar, Judá passar, propõe uma noite com ele, e nessa relação ela fica grávida. Mas espertamente ela pede uma garantia, o manto e o cajado. Judá, quando descobre que sua nora estava grávida, diz: pegue-na e mate-a, porque ela se prostituiu. Tamar espertamente, de modo justo, que Judá vai reconhecer para ela: você é mais justa do que eu. Ela diz: olha, esse filho que eu estou esperando, ela pensava que era um, né? Na verdade foi dois. É deste homem que tem esse cajado e essa capa. Judá fica envergonhado e a assume como esposa. Pelo visto, nunca mais teve nada com ela, mas assume os filhos. Um desses filhos tem como nome de Pérez. Por isso que os homens vão dizer que os teus descendentes, que os descendentes que o Senhor te der desta moça, que a tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Eu quero também fazer um destaque nesse texto muito especial, que é o seguinte: nessa bênção dos versos 11 e 12, a referência máxima aqui é o Senhor, né? Que o Senhor faça com esta mulher como fez com Raquel e Leia. Versículo 12: que o Senhor, que hoje te dá esta moça, que a tua família seja como a de Pérez. Há um entendimento aqui de que tudo vem do Senhor. A história toda estava acontecendo por conta do Senhor. Então nós fechamos, amados, essa sessão agora e esta porção, falando de que este casamento já está abençoado por Deus. E que se eu fosse você, eu jamais, preste atenção, eu jamais entraria numa relação de casamento sem ter a certeza da bênção de Deus. E eu também preciso reiterar ao seu coração de que de fato todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Quer seja de bom, quem pode completar? Quer seja de ruim. Não é isso que nós encontramos em Jó, quando ele repreende a sua mulher tresloucada? Jó 2:10, Jó diz à mulher: tu falas como uma louca, por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Quem recebe de Deus aquilo que é bom, precisa estar disposto também a receber aquilo que é mal. Porque quando eu falo providência de Deus, eu falo que Ele usa as circunstâncias da vida, boas e ruins. Aquele texto paulino que é tão caro para mim e para você, que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu beneplácito, pela sua vontade, todas as coisas boas e todas as coisas
ruins. Então, nós estamos diante de um texto que diz o seguinte: Deus orquestrou tudo. Preste atenção, meu adolescente, meu jovem. Deus fez tudo. Deus colocou Ruth no caminho de Boaz. Gente, presta comigo aqui. Tantos campos em Belém. Ruth foi parar ali. E depois que Ruth fala para Noemi: olha, eu hoje estive trabalhando no campo de um homem chamado Boaz. E Noemi então fala: olha, este homem é nosso parente. Este homem é nosso parente. E dali então no capítulo 2, até agora no capítulo 4, as coisas vão acontecendo de acordo com a permissão, com a provisão, com o direcionamento do nosso Deus. O tempo todo. Definitivamente estamos diante de uma história de Deus. Mas eu quero que você vá para sua casa com algumas aplicações assim bem quentes no seu coração nessa passagem. A primeira delas, Adriana, é de que nos preparativos para o casamento é que a mulher precisa estar atenta. Ela está diante de um homem ou de um menino. Eu creio, amados e amadas, de que o verdadeiro amor não teme assumir compromissos. E essa citação, ela vem realmente num contexto onde o Ricardo Gondim faz uma mensagem nesse texto. E ele diz o seguinte: olha, o verdadeiro amor se concretiza com gestos, com a mesma profundidade que é proclamado pelos lábios. O verdadeiro amor procura legitimar-se sem relutância. Ele descarta os riscos e paga qualquer preço. É muito importante que a mulher esteja nos preparativos para o casamento, olhando para ver se o homem está realmente se portando como homem ou como um menino. Ele está se esforçando? Ele está correndo atrás? Ele está correndo riscos? Ele está tomando iniciativa? Boaz termina de falar com Ruth na madrugada, dizendo o seguinte: eu vou procurar alguém que está mais próximo, que tem um direito sobre você. Se ele recusar, eu vou lhe assumir. No dia seguinte, logo cedo, porque Deus ajuda quem cedo madruga, ele estava na porta da cidade para esperar o cabra, para esperar o camarada. Logo que ele aparece, ele fala o seguinte: vem cá. No hebraico até usa uma expressão que a gente chamaria assim: vem cá, fulano, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E aí, você está disposto? Tem que assumir a terra. Aí ele fala: a terra eu quero. Agora tem que assumir a mulher. Não, a mulher eu não quero. Então deixa comigo. Há, ou deve haver, sempre, por parte do homem, uma atitude. Eu vou trabalhar. Eu vou correr atrás. Agora cá para nós, minha irmã, minha queridona, você está comprometida de noivado com um camarada. Vai passando o tempo, ele está assim, olhando para o céu, fazendo poesia, contando história, jogando videogame. Não firme trabalho nenhum. Não corre atrás de fazer um curso à noite. Só para nós aqui. Não vai na igreja, não se compromete com o ministério, não é dizimista, o sujeito é um crente à toa. Eu pergunto: vale a pena arriscar? Não. Não se case com um menino para você não terminar tendo que dar mamadeira para ele.
Homem que fica chorando pelos cantos. Homem mimado. Homem criança. Um eterno bebezão. Foge de um sujeito desse. Enquanto há tempo. Não quer responsabilidade na vida? Moleque tem inteligência. Você tem que ver antes. Não adianta casar com um bebezão e querer que ele se comporte como um cara de responsabilidade. Tem que casar com inteligência. A paixão é cega, o amor é cego. Cego nada, o amor é inteligente, é esperto. 2 olhos ligadões. Vê se o cara tem iniciativa. Vê se o homem tem sustância. O que ele fala, ele promete. Ele cumpre. Melhor dizendo, o que ele fala, ele promete. O que fala, ele cumpre. Eu tenho pavor de homem menino. Pavor. Das mulheres aqui para o senhor ter. Ô menininhas de Jesus. Investiga o cara. Vê se o cara gosta de trabalhar. Vê se... o cara acorda meio-dia. Não vai dar certo, não rola. Pode ser bonitinho, pode ser um Brad Pitt, pode ser um Pitinho, pode ser o que for. Se não é homem de verdade, não casa. E o homem não mostra que é homem de verdade quando ele investe sexualmente. Tem menininha aí falando o seguinte: eu gosto de cara de pegada. Gosta de cara de pegada? Vê se ele encara um Abrasfels da vida. Aí é um homem de pegada. Encara uma Petrobras na vida. Encara uma massa que hoje o Ney estava pegando aqui. Aí encara uma massa. Massa de cimento, não é massa de macarrão não, gente. Cimento. Esse é o cara de pegada que as menininhas precisam querer. Que trabalha a sua camisa. Eu tenho até mais coisa para falar, mas eu estou empolgado falando desse ponto. Tem que ser homem. Boaz era um homem que honrava, me perdoa a expressão grosseira até, honrava as calças que vestia. Nem vestia calça, né? Mas honrava. Naquele tempo não tinha calça. É o seguinte: eu vou casar com você, Ruth. No dia seguinte ela acordou cedo. Despertador tocou, vou lá para a porta. Vem cá, cara, vamos resolver o problema. Você quer as terras? A terra eu quero. Tem que ficar com a mulher. Não, mulher eu não quero. Então eu assumo. Você imagina se Boaz ficasse ali. Será que eu vou? Será que eu não vou? Foge, menina. Foge de homem frouxo. Foge. Depois não vai reclamar. Quem avisa, pastor é. Outra aplicação. Nós temos de respeitar os magistrados do nosso país, mesmo aqueles que, ao nosso ver, são parciais. A Bíblia diz em Romanos 13, 1-4, que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, as potestades que não há, ou que há, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Você vê que Boaz quer fazer tudo na legalidade. Né, doutora Miliane? Tudo de acordo com a lei. Vem cá, o que eu tenho que fazer? Vou procurar o parente mais próximo. Ele tem mais direito do que eu. Ele poderia casar na moita, não poderia? Casar na moita. Casar na eira.
Mas ele não quis fazer nada na eira. Ele não fez nada na eira, gente, presta atenção. Ele não fez nada na eira. Ele foi para a praça. Tem muita gente que quer fazer as coisas no escondido. Na eira, faz e acontece. Na praça, não tem coragem, não tem vergonha. Ou melhor, só tem vergonha porque não tem autoridade para olhar e encarar as coisas. Quer fazer na eira? Desonesto você é. É na praça que se revela quem de fato é homem ou é menino. Ele vai para a praça. Ele chama o judiciário da época. Ele poderia chamar 3 testemunhas. No texto, na tradição, era isso, né? 3 testemunhas, 2 ou 3, na tradição judaica. Não é isso? Quantos ele chama? 10. Ele fala, não, eu quero fazer a coisa certa. É interessante que eu estava estudando para essa mensagem, e quando cheguei nesse ponto, eu tive o desprazer de ver no Globo.com. De vez em quando, estou preparando a mensagem, falo, deixa eu me atualizar alguma coisa. Ainda mais hoje, no Brasil, né? Me atualizei. Aí está lá, ministro Marco Aurélio de Mello manda soltar Aécio e liberá-lo para o Senado. Depois de mais tarde, o ministro Edson Fachin solta Rocha Loures. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou pregando que eu tenho que obedecer às autoridades, que eu tenho que falar que elas são boas, mesmo quando elas são injustas. Mas é verdade. Nós temos que fazer as coisas na lei. Não importa, amados, se os outros não fazem. Aécio é Aécio, Loures é Loures, Temer é Temer, Lula é Lula. Você tem que fazer as coisas direito. Boaz agiu corretamente. Outra aplicação, Adriele. Tem de ser um homem de boa reputação para assumir um filho que não seria seu, de direito. Que o primeiro filho de Boaz com Ruth, que vai se chamar Obed, era seu de fato, mas não era seu de direito. Ser pai é participar na educação de uma criança, e não apenas de sua formação. Amados, qualquer idiota do sexo masculino pode gerar um filho. Qualquer. Tendo aí, sei lá, hoje a puberdade está antecipada, né? Acredito que 11, 12 anos, o sujeito já pode gerar um filho. Agora, ser pai tem que ter responsabilidade. E pai não é o que gera. Pai é o que educa. Boaz teria o primeiro filho chamado Obed. Chamaria ele de pai, mas jamais seria seu de direito. Tanto é que Noemi foi considerada a bem-aventurada, porque Obed passou a ser de Ruth, via Noemi, resgatando a descendência de Malom. Tem que ser muito homem para criar um filho que não é seu. E tem muitos casamentos hoje, chamados casamentos, famílias disfuncionais, em que a pessoa sabe que vai casar com fulano e a fulana tem filho. Mas parece que dá um nó na cabeça e fala o seguinte, não, eu vou tratar como se fosse meu, na teoria. Aí quando casa, começa a tratar o filho da outra diferente. Isso não acontece não, né? Se você assume um filho que não é seu para criar como se fosse seu, entenda isso. Ser pai é participar na educação de uma criança e não apenas de sua formação. Você não colaborou para a formação dele quanto gênese, nascimento. Mas se ele está na sua família, você precisa ter tratamento igual, digno, respeitoso. Deve considerar isso. Muito bem. O homem é o cabeça. Quem negligencia esse dever por covardia, para se entregar a prazeres pessoais ou por ser irresponsável, está pecando. Isso é pecado. Essa fala de Edwin Lewis Cole no livro Homem ao Máximo. O ato mais nobre que um pai pode praticar é dar de si mesmo aos filhos e a Deus. Por isso que, dando mais um clique,
Junto tem o seguinte: ter filhos é sinal da bênção de Deus sobre um casal. Não é fardo, não é desgraça, pelo contrário, são herança da parte do Senhor. Quantos podem dizer amém? Os filhos são herança da parte do Senhor. Salmo 127, versículo 3. O fruto do ventre é o seu galardão. A Nova Versão Transformadora traduziu assim: os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aleluia. É bênção de Deus. Aí o pessoal falou o seguinte: que essa mulher seja como Raquel e Leia, que tiveram uma burdoada de filha, gente. Muito filho mesmo. Que seja assim. Que seja como Tamar, que teve 2. Gente, filho é uma bênção. E a gente precisa entender que quando a gente casa, a gente precisa constituir família. E nada completa mais um lar do que uma criança. Dá trabalho, dá. Mas filho não é carga. Às vezes eu vejo alguns pais falando o seguinte: meu filho, aquela bênção. Mas quando ele fala assim, aquela bênção, e vira o olhinho assim, aquela bênção, eu já sei que no fundo eu não quero dizer que é bênção. Mas filho é bênção, gente. É bênção, sim. Nada substitui, amados, um abraço sincero de um filho lhe chamando de papai, uma filha lhe chamando de papai. Às vezes você tem que ser firme, tem que dizer não. Mas a palavra de Deus diz, amados, de que os filhos são presente do Senhor. Foi tão lindo. Eu quero parabenizar aqui a Jane e a sua liderança pela peça, porque é isso que acontece. O diabo, eu não sei se foi de propósito, mas eu sei que a Jane e o Alexandre são inteligentes. O primeiro a ser tocado pelo diabo foi quem? O homem. Ele logo abandona a Bíblia. E o William é um ator, né, gente? Ele logo pegou a Bíblia. Ele jogou a Bíblia com uma maestria que eu falei: esse homem é um artista. Jogou a Bíblia longe, falou: eu vou parar. Ô, gente, a gente brinca e tudo e ri, mas olha só, não é isso que acontece? Sim ou não? Primeiro atinge o homem. Aí o homem passa a largar, vai com o celular, começa a assistir televisão, jogo do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Tem que ser muito feliz, né? Para assistir jogo do Botafogo, mas tem. E assiste, e troca, e não vai mais para a igreja, e não... Enfim, é isso que acontece. É tristemente. E depois, por último, é sempre por último, gente. Gostei, gente, parabéns mesmo. Atinge os filhos. Os filhos. A maior satisfação de Satanás é roubar a alma dos nossos filhos. Porque quando Satanás rouba a alma dos nossos filhos, ele mata um futuro. Quando Satanás, Francisco, ataca só a gente, nós já somos crescidos, amadurecidos, é uma vitória de Satanás. Não é que Satanás fala assim: é uma vitória e meia. Não, ele vibra. Mas quando ele rouba a mente dos nossos filhos, o inferno celebra. Porque está acabando com um futuro. Acabando com um futuro. Penúltima aplicação. Jesus é o nosso resgatador por excelência. Ele é quem garante que seremos salvos a despeito dos reveses da vida. Jesus é o nosso Boaz. Colossenses 1, 12 a 14 vai dizer: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão. Presta atenção no hebraico, no grego agora, remissão é a mesma palavra para goel no hebraico, resgatador. A palavra no grego é lutron. Ele nos resgata. Ele nos resgata
dos nossos pecados. 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Ele nos remiu, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Jesus é o nosso Boaz, que se casou conosco, como igreja que somos, e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E por fim, quando o casamento nasceu de Deus, Ele pede que façamos dar certo, custe o que custar. Eu tenho para mim, amados, que existem casamentos que são feitos no céu e os detalhes são feitos aqui na terra. Quando é feito no céu, amados, a palavra de Deus diz: o que Deus ajuntou, não tem como. Aí Ele pede o seguinte: faça dar certo. Bênção, né? Casamento é de Deus. Faça dar certo. Trabalhe para dar certo. Trabalhe. Você acha que Boaz e Ruth não tiveram dificuldade no casamento? Sim ou não? Era um casamento interracial, gente. Essa semana eu soube de um amigo lá do PV, vai estar se casando com uma americana. Vai ter conflitos culturais. Tudo bem que ele já morou lá, ela está morando aqui, mas mesmo assim. Conheci uma menina que casou com um rapaz de Zâmbia, um africano. Ela é maranhense. Não é nem brasileira, é nordestina, né? Então, vai dar um rebu legal. Então, Ruth e Boaz. Mas, gente, quando é de Deus, olha para mim. Quando é de Deus, tem que dar certo. Né, Juju e Binho? Não tem como falar o seguinte assim: será que vai dar certo? Tem que dar certo. Meu querido Valzinho, elegância, junto com Camila, tem que dar certo. Mas agora com 2 menininhos para sustentar, tem que dar certo. O divórcio, mas não é uma possibilidade assim, eu não sei, talvez, não, tem que dar certo. Trabalha para dar certo. Eu quero terminar com uma historinha. Não uma historinha, uma história, né? Pegou mal esse negócio de historinha. Uma mulher estava muito feliz no casamento. Solta a última tela aí, só para ficar assim. No casamento temos uma imagem de Deus nos incluindo uma aliança de amor leal com Ele. Já pensou se Deus se divorciasse da gente? Chega! Eu quero divórcio de você. Diga misericórdia. Ó Deus, eu nem consigo pensar nisso, fala. Deus pedindo divórcio de mim. Meu Deus. Ai. Uma mulher se sentia muito infeliz no casamento. Visitou o advogado então, doutora Miliane, para pedir conselhos. E ela disse assim: olha, eu estou muito magoada. Não aguento mais essa situação. Quero me separar. Mas eu quero fazer de um modo que ele sofra muito, para me vingar de tudo que o infeliz me fez passar. Já passou por isso, Milene? Então, eu quero o modo mais sofrido possível, com requintes de crueldade. O advogado era sábio. E depois de pensar um pouco, disse o seguinte: eu tenho uma ideia. Durante 3 meses, você vai fingir ser a melhor esposa do mundo. Você vai ser atenciosa, carinhosa, não vai reclamar de nada. Oh, meu Deus. Elogiar sempre, fazendo tudo para agradá-lo. Quando ele estiver feliz, porque não era para ter requinte de crueldade, não é? Quando estiver feliz, pensando que os problemas acabaram,
igual o Tabajara, seus problemas acabaram, você pede o divórcio. Olha, vai ser um golpe mortal. Presta atenção. A mulher saiu do escritório vibrando. Ela disse, finalmente eu encontrei uma maneira de devolver ao meu marido todo o mal que ele tem me feito. Passou 5 meses. O advogado telefona para ela. Fala o seguinte, olha, eu te dei 3 meses, já se passaram 2, então são 5 meses aí. Venho para preparar os papéis do divórcio. E ela disse assim, sorrindo, né? Doutor, eu descobri nesses 5 meses um homem maravilhoso. Porque eu estou apaixonado e com quem quero viver o resto dos meus dias. Trate o seu cônjuge como um príncipe ou como uma princesa e ele ou ela agirá como tal. Você acha que funciona? Então experimenta. Faça de tudo para ser o melhor marido. Faça de tudo para ser a melhor esposa. E você verá que no casamento temos uma imagem de Deus nos incluindo em uma aliança de amor leal com Ele. Ao invés de querer uma esposa dos seus sonhos, atenção você que vai se casar, seja o marido dos sonhos. Ao invés de querer um esposo dos seus sonhos, seja uma esposa dos sonhos de Deus. Vai dar certo. Não sou eu que garanto. A Bíblia garante que dá certo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados.